Olá pessoal, eu sou o Glaucio Daniel. Eu sou o João Rangel. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da HCode e este vídeo é sobre front-end em 2023. É a playlist 2023, na verdade. É verdade. A gente já tem vídeo aqui falando de full stack, tá aí no card. E falando de carreiras também. Carreiras, quais são as carreiras que estarão em alta em 2023? Acesse aí que já tem vídeo no canal. E hoje a gente vai falar da parte front-end. Quais são as tecnologias que estão em alta em 2023 e que você pode aprender se você quiser se especializar nessa carreira que é fantástica. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um botão aqui embaixo chamado inscreva-se. E do lado dele tem um botão de um sininho. Você clica no sininho e marca todas as notificações. Para quê, João? Para que o YouTube divulgue esse vídeo para outras pessoas, assim você ajuda a gente a continuar crescendo o canal aqui da HCode. É porque você precisa nos ajudar a te ajudar, entendeu? Para rir, tem que fazer rir. Front-end Developer, o profissional que faz tudo acontecer para que o usuário fique encantado com o projeto. Você está assistindo esse vídeo em algum site, pode ser na nossa plataforma, pode ser no YouTube, enfim, tudo que você está vendo, dá uma olhadinha aqui em volta, tudo isso que você está vendo, as cores, tipo de fonte, tamanho, posicionamento, dimensionamento, tudo isso é responsabilidade de um designer e também do desenvolvedor front-end. Ele não é só responsável por aplicar HTML e CSS, mas também por dar manutenção nesses projetos e fazer isso de uma forma otimizada. Muitas vezes ele vai envolver conhecer recursos como frameworks poderosos, tais como React, Angular, Vue.js e muito mais. Nós vamos mostrar para você um caminho para quem está começando nessa carreira de front-end e precisa saber assim, o que eu já sei, o que eu não sei e o que falta para eu aprender. Exatamente. Então, olha aí na tela, você vai acessar o site roadmap.sh/frontend. Ele vai te dar uma visão geral aqui de tudo que está envolvido dentro do universo do front-end. Esse site com certeza já é uma dica que vale o like desse vídeo, né? Não, esse site é fantástico, ele tem sobre várias carreiras. Nesse vídeo a gente vai destacar só front-end e ele é muito bom porque ele é atualizado. Todo ano eles atualizam e colocam aqui quais são as tecnologias ou ferramentas que você deveria conhecer. Veja que aqui no título, aqui em cima, Front-end Developer, ele já diz assim, ó, um passo a passo, um guia passo a passo para o desenvolvedor moderno em 2023. E aí, se você olhar, você vai ver um quadrinho do lado esquerdo aqui que tem uma bolinha roxa, uma bolinha verde, o cinza e o totalmente cinza. Então, o roxo é uma recomendação pessoal do site ou uma opinião. Ou seja, recomendamos que você aprenda isso. Quando você vê o verde, quer dizer o seguinte, você também poderia aprender isso em vez da opinião que nós colocamos como primário. Então é quando você tem mais de uma opinião. Vou dar um exemplo. O NPM, por exemplo, que a gente usa para gerenciador de pacote, você tem o Yarn, você tem o PNPM, que são alternativas. Então você vai ver sempre esse verdinho nesse lugar. Depois você vai ver um cinza com a recomendação branca, que significa assim, que você pode aprender isso, mas não é aquela coisa obrigatória ou mandatória naquele momento. E a bolinha cinza seria, não recomendaria que você perdesse tempo com isso, tá? Exatamente. Então vamos lá, começando pela internet. Então a internet você precisa conhecer. Imagine que você não conhece nada de internet. Então o que de internet você tem que saber? Olha só os 6 quadradinhos. Primeiro, como é que a internet funciona, o que é HTTP, como os browsers funcionam, os motores que tem dentro dele, o que é DNS, o que é um nome de um domínio, né? O que é uma hospedagem, então você precisa conhecer. Exatamente. Não precisa você se aprofundar em tudo isso, mas você precisa entender o que é, onde que isso se enquadra, né, dentro desse universo da internet. Depois a gente vai passar aqui para aqueles 3 famosos aí da internet, né? Que são HTML, CSS e JavaScript, que com certeza você já ouviu em todo lugar. Provavelmente você nos conhece do curso do desenvolvedor completo, onde a gente ensina HTML, CSS e JavaScript, ou então do JavaScript com 6 projetos e assim por diante. Se você já fez o curso de JavaScript com 6 projetos, essa era a camisa original. Essa aqui não é a camisa original. Essa era. Essa aqui é a mais moderna. Estão vendo que eu tô meio apertadinho nessa aqui? Ó. Mas tá saindo remake com essa aqui, hein? O remake vai ser nessa daqui. É isso aí, bora lá. Vamos lá.
E aí você precisa, obviamente, aqui a recomendação, né? Aprender o básico, saber aí um pouquinho deles, né? Dos três pilares. Você também precisa saber sobre validação de formulários, você também precisa saber aí sobre convenções e boas práticas dessas três linguagens, acessibilidade, SEO e também escrever semântica do HTML. Veja que a bolinha agora já é cinza. É cinza. É bom você saber, mas não é obrigatório para você começar. Exatamente. Isso é para quem que já está mais avançado, especialista nessa área, nesses três pilares. É isso aí. Você precisa, obviamente, aprender o básico, você precisa saber criar, construir layouts. No CSS, né? Exato, usando os três aqui. Também layout responsivo com as media queries, né? E alguns layouts comuns aí, né? Os principais formas de você desenhar no CSS, que vai ser os floats, position, display, box model, CSS grid e flexbox. Recomendo ir por flexbox primeiro, vai te ajudar até no React Native. É verdade. O flexbox, na verdade, assim, boa parte dos layouts CSS você pode usar só flexbox para fazer isso. Grid layout vem com muito poder. É legal você dar uma estudada, mas começa com Flexbox aí no CSS e entender também essa questão do display, né? Então, o display inline, inline block, como que ele afeta, inline né? flex, tudo as opções que você tem. O que é o position static, o que é o position absolute, o position, qual que é o outro lá? Static, absolute... Pegajoso e relative. Relativo, tá tentando lembrar. Certo? E olha que interessante, ó, depois do HTML, CSS e JavaScript, você vai vendo que essa linha azul aqui, ela vai te dando o caminho dos pontos principais, né? Ela começou aqui na internet e para os lados você está se aprofundando nos assuntos. Por exemplo, JavaScript aqui, ó. Ele Quais se são os aprofunda assuntos? aqui, né? Exatamente. Então você precisa saber os construtores, precisa saber a sintaxe, entender o DOM, né? Manipulação do navegador, Fetch API para processamento assíncrono, né? E também as novidades do S6 e o JavaScript como módulo. Depois que você aprender os pilares, aí você precisa conhecer o quê? Um sistema de controle de versão. Recomendamos o GitHub, né? Aí você tem as alternativas, o GitLab, o Bitbucket. O Git vai ser o controle de versão. Sim. Agora, onde você vai hospedar os seus repositórios, aí pode ser o GitHub. Veja que o GitHub é a opinião do site aqui, fala, ó, isso aqui é o recomendado. E é a nossa também. É a nossa também, porque assim, hoje todo mundo conhece o GitHub, sabe usar o GitHub, mas você ainda tem alternativas, como o GitLab ou então o Bitbucket, né? Aí tem uma recomendação cinza dizendo que é bom você ter um conhecimento básico em Web Security, e nesse caso envolve o HTTPS, envolve o CORS. O CORS é o Cross Origin, né? Quando você está em um servidor e faz acesso para um outro servidor, um cross-domain, né? Aí tem a parte de política de segurança também, os riscos nessa parte de segurança é muito legal você conhecer também. Depois a gente vem aqui para os gerenciadores de pacotes, né? Como o Glaucio já falou no início sobre o NPM, existem vários, outros cada dia às vezes nasce um a mais. Temos também aí arquitetura CSS. Que é o bem. Exato. E os pré-processadores. E os pré-processadores como o SAS, que tem no nosso curso de CSS3. Provavelmente você também já está nesse curso e já deve conhecer lá. Se você não conhece, então dá uma olhadinha lá que a gente tem uma seção bem legal de SAS dentro do curso CSS. Aí vem as ferramentas de build. Então essas ferramentas de build, o que quer dizer? Elas automatizam ou facilitam o seu trabalho. São divididas em pelo menos 3 categorias, que são os linters. O linter é assim, ó, eu estou escrevendo um código, eu salvei, ele formata o meu código. Ou ele corrige, ou ele diz alguma coisa que está errado. O Prettier e o SLint para JavaScript, o Prettier dá para várias linguagens, mas principalmente JavaScript, formata a indentação, formata... Beleza o código. Né? E depois nós temos os Task Runners. Isso aqui é extremamente importante. Isso são os scripts do NPM, ou seja, você consegue automatizar alguns processos. Por exemplo, toda vez que eu vou fazer um commit e subir os meus dados, eu quero rodar o Prettier para organizar o código que está sem formatação, eu quero rodar um slint para poder validar se eu esqueci, sei lá, uma variável sem usar, por exemplo. Então ele vai poder encontrar esses problemas, esses warnings, né? Não chega a ser um erro, mas... uma boa prática. Exato, tá ali sem precisar estar, ele vai mostrar para você e depois eu quero fazer o commit, eu quero fazer o push e tudo mais. Então, para você não executar isso todas as vezes, você pode utilizar os scripts do NPM para facilitar isso. E aí você cria um script que já faz
tudo de uma vez só. Dentro do arquivo package.js você dá o nome e diz o que ele deve fazer. Exato. Depois a gente tem aqui ainda os Module Bundlers. Nesse caso, ó, você vai ter aqui o mais famoso, né, que é o Webpack. Então tudo aí começou basicamente por ele, mas você tem outros... Os mais modernos, né? Exato, você tem alternativas. O atual aí mais, né, que tá na moda é o Que Vite. inclusive o que ele recomenda é o Vite. O Vite? Vite ou Vite, né? Não sei. Eu não sei como pronunciar, coloca aqui no comentário se você sabe. Bom. Vite. Vamos ver. Ó, Vite. Olha o fone de ostentação do João, gente. Vite. Então, Vite. E o SBuild, que são recomendações do site. Por exemplo, se você vai trabalhar com React, você tem aquele automatizador baseado no Webpack, que é o Create React App. Mas tem o Vite também, que é uma outra estrutura, também dá para criar React com ele. Que inclusive é do Nest, né? Do Next. Do Next, exato. Ainda tem o Rollup, que inclusive eu uso esse para fazer os pacotes lá do HCode Core, por exemplo. Legal. Vai fazer mais ou menos a mesma coisa, e o Parcel, né? Bom, mas olha que interessante. Todos esses carinhas aqui, você pode aprender eles individualmente, entender como eles funcionam, tá? Mas se você quiser pular do Build Tools para o Peak Framework, escolha o framework. Qualquer um desses aqui utiliza por baixo do pano todos esses aqui. Caras, exatamente. Tá bom? Então quando você coloca lá uma aplicação em React, por exemplo, que todo mundo fala, Angular, Vue, Svelte, até o Solid JS, você está utilizando aí Pretty, Lint, provavelmente o Webpack, ou então o Vite, NPM Scripts e assim por diante. E na recomendação do framework é React, e é interessante por quê? Porque React, ele não só tem evoluído muito, como também o ecossistema do React está cada vez mais absurdo, tá uma coisa impressionante. E ele te dá mais liberdade também, viu? Por um bom tempo eu utilizei o Angular, depois utilizei por pouco tempo o Vue, o Rafa utilizou por bastante tempo o Vue, e o React parece que ele tem um equilíbrio maior aí entre os três, pelo menos na nossa opinião. E vai usar muito mais JavaScript do que outros códigos internos, né? Bom, depois que você aprendeu tudo isso, quais são as sugestões para você? Aí agora já é num nível mais avançado, né? Seria você dominar CSS moderno. Então, por exemplo, vai trabalhar com React, você precisa conhecer Style Components. Então, são aqueles componentes que você cria já estilizando ele. Ou CSS módulo, você cria CSS por módulos, ele só aplica para um componente e não para o código inteiro. Aí tem o style de JSX, tem o Emotion. O Emotion a gente usa, na verdade, tem o style do component dentro do Emotion que é mais rápido do que o próprio style do component. O Emotion, ele vai ser um style de component também, né? Ele só está injetando style dentro do atributo style do seu componente. Exatamente. No caso, mas você tem que usar essa própria. Eu gosto dele. O CSS Framework depois, se você quiser se especializar, o Tailwind está em alta agora no momento. Ele te dá muita liberdade e também a escrita dele é uma escrita mais simples, mas existem outros. A gente tem muitos projetos feitos em Material UI, por exemplo, vários dos nossos sistemas são feitos com ele. Eu gosto do Ant Design, que nem está aqui nessa lista. Mas basicamente é mais uma opção para você escolher. Depois vem a parte de teste. Teste nós usamos aqui basicamente o Jest, o Cypress, tem alguns que não estão aqui, como o Supertest também, mas todos eles vejam que é recomendado, né? O React... Mas é escrito, se eu não me engano, em cima do Jest. Em cima dele, né? Então acaba sendo Jest. Então são ótimos para você fazer teste, tanto end-to-end, como teste de unitário, teste de integração e assim por diante. É muito bom essa parte de teste. Quer aprender mais de teste? Tem vídeo de teste aqui no canal da HCode, aí, utilizando o Nest.js, que é um pouquinho do curso de Nest.js que a gente lançou recentemente. Node.js, JavaScript do back-end, muito legal. E aí depois vem estratégias de autenticação. Essa parte para mim é fascinante, porque antigamente a gente tinha login, senha e autenticar na sessão. Exato. E hoje você tem 1 milhão de opções. Várias estratégias de autenticação. Exatamente. O que não significa que uma é melhor que a outra, são apenas estratégias e locais que depende do contexto, você pode usar uma ou outra. E como que você vai acessar a sua aplicação, né? Sua aplicação está só na web, sua aplicação está só no servidor, você tem um cliente desktop, você tem um cliente Android ou iOS e assim por diante, vai depender, vai mudar a estratégia da autenticação. E às vezes você está usando uma autenticação baseada em sessão, por exemplo, que a pessoa, enquanto o browser está aberto, ela continua mantendo os dados, mas dentro do teu site você tem que acessar uma API terceira que usa outro tipo de autenticação. Por exemplo, o Alt, Exato. É muito comum.
Então é muito legal. Porque você vai, por exemplo, você quer autenticar no serviço do Google para utilizar os serviços do Google, só que quem tem que liberar o que a sua aplicação pode fazer dentro do serviço do Google é o terceiro, é o usuário que é o dono daquele login. Então o Alt ele consegue fazer todo esse gerenciamento, mas muitas vezes ele vai gerar um token JWT, que está aí também. Exatamente. Ou ele vai criar uma seção para poder armazenar as informações. O fato é que, assim, eu sei que é um caminho com muitas siglas e muitas sopas de letrinhas. Você não precisa aprender tudo de uma vez. E aqui você começa a ir um pouquinho também para o back-end. Exatamente, tá? É o que eu ia falar. Só que o cara do front-end, ele precisa saber o que é isso e como que ele vai usar no front-end, porque o fluxo de autenticação ele vai acontecer nos dois ambientes. Exato. Ele não acontece só no front-end ou só no back-end. Dá para fazer só no front-end ou só no back-end. Mas normalmente ele vai ter um pouquinho nos dois. Então esse pouquinho que está no front, o profissional de front tem que conhecer. Porque, por exemplo, a tela home do teu site ela é aberta, mas a tela de perfil do usuário ela é fechada. Como é que você protege isso? Você é front-end, você tem que saber. O token JWT, normalmente ele vai ser gerado por um servidor, porque você tem um secret ali para fazer a assinatura do seu token. Mas como é que você extrai as informações dele? E onde você armazena? Provavelmente você vai armazenar no front-end, lá no storage. No session storage, no local storage, aí vai, né? Bom, daqui para baixo, pessoal, nós não vamos mencionar porque são todos opcionais, tá bom? Mas aí você tem Web Component, Progressive Web Apps, você tem Server-Side Render, tem Static Site Generator, tem muita coisa legal. Type Checkers, que atualmente tem sido muito importante, que é você usar o TypeScript para fazer essa validação para você no código. Enfim, muito legal. E muitas dessas coisas, quando você está utilizando o React, por exemplo, você acaba já usando isso que está aqui embaixo, né? Implicitamente. Bom, essa é a carreira 2023 de um front-end. Onde você está? Aí você fala, meu Deus, eu estou na parte de internet. Não se assuste, todos nós começamos de algum lugar. Ou tá no HTML, CSS, JavaScript e pulou a internet. Não, aí... É capaz. Pode acontecer, mas volta lá e vai quando eu comecei a mexer com HTML, eu não sabia o que era um DNS. Pois é importante você saber o que é o domínio, onde hospeda e vai. Mas olha, esse caminho, pessoal, é legal você imprimir, dá para você imprimir essa tela. E sabe qual que é mais legal? Onde ele termina. Continue aprendendo. Então ele não termina. Parece aquele da Doris, né? Qual é a solução? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Continue a nadar. Ele não termina. Porque o que vai surgir, o que vai mudar, enfim, ele não termina. Você vai continuar sempre estudando aí para se manter atualizado como um profissional front-end. O mais legal é que o botão Keep Learning te manda pro Google. Então imprime essa listinha, depois vai dando um checkzinho em tudo que você já aprendeu. Começa pelo que é obrigatório e pode ter certeza que na hora que você aprender os pilares básicos, aprender Git, aprender a hospedar o teu projeto, você já vai conseguir criar alguma coisa e pôr isso para rodar. Lembre-se também que muitas vezes a gente aprende de verdade com problemas reais. Então ou crie o projeto para você, ou entre em alguma empresa, tente alguma vaga onde você possa aprender com alguém. Eu lembro muito do Greg Pollock, que uma vez ele disse aqui pra gente na HCode que se você está começando, é muito legal você estar numa empresa onde você possa aprender com alguém. Alguém que te coloque debaixo das suas asas e te mostre algumas coisas que sozinho você não vai aprender. Com alguém que te coloca sob suas asas, está disposto a lhe ensinar o que eles sabem, que é tão valioso. Front-end está em alta em 2023. Tem mais uma dica ainda. Mas vamos lá. Cursos. Se você entrar aí nos cursos da HCode, o curso do desenvolvedor web, a gente desenvolve um projeto nesse curso. A gente não vai se aprofundar nas tecnologias, verdade, né, como um todo, por exemplo, vamos aprender tudo de JavaScript, tudo de PHP. Não, você vai aprender a desenvolver um projeto. E esse projeto, você vai ver vários desses termos aqui dentro desse curso. Curso de JavaScript, onde tem lá 6 ou 7 já projetos. Também cada um desses projetos você vai aprender um pouquinho ali de framework, de Webpack, de Git, de TypeScript, enfim. CSS, você vai aprender as propriedades, vai aprender tudo que você pode fazer com as propriedades CSS, o que é, onde usa o display, onde usa o position, o que é flexbox, grid layout, as cores, imagem, aí vai, né? E aí você pode adquirir esses cursos tanto individualmente na Udemy, ou você pode assinar o HCode Class, onde com uma assinatura, enquanto a sua assinatura estiver válida, você tem acesso a todos os cursos online que nós já temos ali na nossa plataforma. E os novos que estão sendo lançados. Lançamento, atualização, enquanto você for assinante, você vai recebendo todo esse conteúdo aí mês após mês. Front-end 2023 está em alta e você é o nosso convidado para entrar nessa área.
área e mergulhar nessas tecnologias que nós amamos tanto. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal e compartilha com aquele seu amigo ou amiga que está querendo aprender front-end em 2023 ou 2024, se esse vídeo for do ano passado. Então, compartilhe esse vídeo, coloca aqui nos comentários quais são as tecnologias que você está aprendendo e o que você quer ver aqui no canal da HCode. A gente se vê então No próximo vídeo. Até lá. Até mais.